Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira eles encontram marcado falar de condomínio. Você que mora no condomínio, vem pra cá. Você que é síndico, você que não é normal da cabeça, quer se tornar síndico, seja bem-vindo. Aqui você vai ser acolhido, porque a gente tem muito conhecimento para passar pra você. E lembrando que nossa meta é duas, cara. É simples. Primeira, que você adquira conhecimento. A segunda, amigo John, você cria vergonha na sua cara e começa a praticar as coisas que tem aí, ó, no nosso canal, mais de 2.000 vídeos. Hoje eu tava fazendo um checklist por acaso, à toa. Estamos chegando quase 300 programas, cara. Muito conteúdo para ajudar você, amigão síndico, a se desenvolver e elevar o nível da gestão condominial. E sozinho eu não faço nada. E hoje eu tô rodeado aqui só fera. Do meu lado aqui, ele que é bonitão, cara, tá elegante no estilo aqui. Meu amigo John. Cara, o John, gente, é um dos maiores cases de sindicância profissional do Brasil. Isso eu falo porque eu conheço o Brasil todo e sei esse rapaz. Porque lá atrás que eu concorri com ele tava simplesinho, agora tá todo bonitão. Mas também, né? Agora 80 condomínio o cara merece. E aí, John, tudo bem, meu jovem? Tudo ótimo, Thiago. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da mesa. Assim, é igual o Thiago falou. Ou você tá ação da cabeça ou tá doido, né? O pessoal pergunta assim, Johnny, pra ficar na JVC precisa ter o quê? Bom psicólogo, um bom psiquiatra, como é que tá? Cardenal. Cardenal, bota um cardenalzinho na xícara. De leve, uma velhinha no canto, aceta pros espíritos, um incenso toda semana. Isso. E assim a gente toca a vida diariamente, né? Ó, só que eu aprendi, estamos aqui também com as maiores referências de engenharia condominial. Não mostra ele agora não, Mari. Deixa ele estar quietinho. Daqui a pouco eu vou mostrar ele. Só que eu aprendi com o Jorge. Ele falou, quando você for fazer uma obra, você chama o padre, água benta, incensário na obra, para dar tudo certo, cara. Primeira coisa, que você também deu essa dica? Rapaz, eu conheci o Jorge em 2018. Nem 2018. Sabe como é que é você andar com o Neymar do teu lado, que ninguém olha pra tu? É igual andar pro time. Ele é bonitão, né? É igual andar com o cara, pô. É igual andar com ele. Isso, Ele chegou no condomínio com a Harley Davidson. Desceu da Harley Davidson lá. Desceu da moto. Ainda tem ela, hein? E o cara pegou e falou assim, isso é engenheiro ou é modelo? Eu falei, rapaz, mas o cara é um professor. Acho que em 2 anos que eu tive aí acompanhando obra com o cara, ele tem um know-how aí que poucos no Distrito Federal em torno tem. Então, na hora que a câmera virar, vocês olhar para aquele cara ali, vocês vão ver uma coisa diferenciada. O Dior já quebrou a bolha, ele tá indo pro mundo aí, ó, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sei de tudo, porque eu estaquei todo mundo. Então vamos lá, vamos apresentar ele. Ele, meu amigo, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. @engenharia condominial. Meu amigo Diógenes, meu Diógenes. Olha aí, tô feliz hoje, hein? Olha aí, já cheguei, os caras já botaram uma pilha, a energia. Mas é isso aí, pessoal, olha, a primeira coisa que você tem que ter no seu dia é disposição. Então te concentra, blinda a mente, a parte da inteligência emocional que eu aprendi e que eu sei que vocês fazem também. Eles estão fazendo essas chacotas com a minha cara. Chacotas, nós estamos valorizando você. Eu entendo. Eu só falei chacota brincando. Não fique magoado, não fique magoado. A questão é o seguinte, pessoal, bota a cabeça no lugar de manhã e de noite, todo dia. Isso é um módulo que a gente tem lá naquele curso que você me cobrou, que vai estar disponível daqui a pouco. Não vou falar. Só vai ter promoção para essa galera para quem ficar até o final do programa. Show de bola. @engenharia condominial. Vai melhorar a carreira de síndico, vai melhorar a vida pessoal, vai melhorar financeiro do cara, vai melhorar espiritual e você vai estar principalmente a moeda mais cara do mundo. Você vai ter mais tempo e vai estar mais feliz. E outra coisa. Corta pra mim, Mário. Outra coisa. Eu tô vendo na televisão, Mário, agora. Ó. E outra coisa. O curso salva casamento. Salva mesmo. Então, se tá com a crise lá no casamento, @engenharia condominial também que vai te ajudar. E ela, uma das maiores resolvedoras de tretas do Brasil. Minha amiga, a doutora Priscila. Biquíni ostensivo. Hein, doutora? Tudo bem? Oi, Thiago. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite para estar mais um dia aqui com vocês. Vamos aí difundir conhecimento. E hoje tem umas coisinhas muito interessantes, né? Quero ver as bombas que vem. Você não alivia? Tretas e então, tretas. Vamos sem enrolação para o nosso programa. Lembrando que você pode mandar sua pergunta pro inteligentecondominial@gmail.com. Eu quero mandar um abraço aos apoiadores, Cicobi, DF1000, a melhor agência do Brasil, DSC Condominial. Cara, contrato DSC Condominial, fluxo de caixa para seu condomínio, garantidora, a melhor do Brasil, Combate Extintores.
E a BSB Engenharia também, que o próprio Diogo faz a propaganda dele. Vamos que vamos! Já convido você que tá aí ó, no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Você que tá nos assistindo pela rede Respeito TV, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, Inteligência Condominial. Então vamos lá, primeira pergunta do dia do meu amigo Rodrigo. E o tema é ação de defesa contra condomínio. Vamos lá, ele fala o seguinte, doutora, e vocês também, que daqui a pouco todo mundo vai dar a sua opinião, né? Que aqui é um programa popular, cada um tem o seu momento de fala. E se eu não cortar, lógico, né? Vamos lá. Muito bem observado. Muito bem observado. O título é Ação de Defesa contra Condomínio. Vamos lá, doutora. Um ex-síndico citado erroneamente como pessoa física num processo e move uma ação de defesa contra a citação pode ser impedido de candidatar-se novamente sobre a alegação de conflito de interesse, doutor? Que interessante, hein? Você entendeu, doutora? Eu entendi mais ou menos a pergunta. Vamos só tentar contextualizar ela para ver se fica mais clara. Mas eu vou explicar a pergunta para quem não entendeu. O cara era síndico e ele foi citado de uma forma errada no processo e agora ele está entrando contra o condomínio por causa disso e quer ser síndico. O cara pergunta se pode ou não. Eu não achei que a pergunta é bem essa. Pelo que eu entendi, ele foi citado erroneamente dentro do processo e ele está dizendo que a legitimidade passiva para figurar daquele processo não é dele, seria sim do condomínio. E ele está pedindo para ele sair do polo passivo daquela demanda. E está perguntando se pode concorrer. Se ele pode substituir. Porque tem dois casos para você fazer o processar um síndico, né? Ou você vai processar o condomínio ou você vai processar porque ele cometeu algum excesso. Nesse caso, ele entende que há uma ilegitimidade de parte dele e que seria o caso de judicializar diretamente contra o condomínio. Está dizendo, ei, não sou eu não, é o condomínio. Chama o condomínio para cá. Ele não está litigando de forma direta contra o condomínio. Não é ele entrando com um processo contra o condomínio. São duas situações distintas. Então, a gente tem que entender elas para poder contextualizar. Se fosse ele movendo uma ação de danos contra o condomínio e ele querendo se candidatar para o cargo, a gente tem que verificar dentro da convenção se tem alguma limitação nesse sentido, mas, no mínimo, a gente tem uma questão temerária, porque ele vai estar nos dois polos como representante do condomínio. Por quê? Porque ele, o síndico, é o representante legal do condomínio. Então, aí a gente tem um problema. Na questão da substituição processual, é outra questão que eu acho que não seria uma limitação nesse caso. Então pode, né? Pode. Sim. Sim, como se é que é? Ele não está litigando contra o condomínio. Não tem nada que impeça juridicamente, né, doutora? A não ser são coisas distintas, a não ser que haja previsão nas convenções. Algumas convenções atuais, eles dizem que aquele síndico que não teve contas aprovadas durante um lapso temporal ou que litigam em desfavor do condomínio, eles estão automaticamente impedidos de concorrer ao cargo de síndico. Hoje em dia, a gente utiliza muito essas muletas para preservação do CNPJ do empreendimento. Mas 90% das convenções do condomínio não possuem isso. Mas é uma coisa que pode ser explorada pelos condôminos na Assembleia? Pode ser explorado. Pode pesar de forma negativa para o gestor na campanha dele? Pode pesar de forma negativa. Entendeu, Thiago? Exatamente. E aí, John, como é que você lida com isso nos condomínios, com a questão dos processos aí? E outra coisa, amigo, assim, não tenha medo de responder processo, faz parte, tá? Quem é síndico sabe. Rapaz, que faz se parte. o cara for síndico e não responder o processo, ele tá no ramo errado. Porque, no mínimo, um processo ali de perturbação de sossego, ele vai ter. Ou, no mínimo, excluiu alguém do grupo do WhatsApp. Isso é normal. Exatamente. Síndico que não tem processo, ele não é síndico, viu, gente? Já vou deixar bem claro. A doutora, parabéns, a senhora pontuou muito bem. Na forma que o telespectador perguntou, foi duas questões. Eu processei o condomínio, sou morador e processei o condomínio. Por esse fato, a nova gestão, que tem o poder de soltar o edital, está proibindo alguém que tenha processo contra o condomínio de se candidatar. Talvez seja esse ponto de vista dele. Por ele estar movendo uma ação contra o condomínio, o atual síndico não quer deixar ele concorrer no edital, mesmo que não tenha na convenção. Então, o síndico tem o poder de soltar o edital, ele vai soltar ali e vai colocar algumas regras. Olha, preciso do nada consta civil e criminal, preciso de referências, preciso de experiência no CNPJ e que não tenha nenhuma ação em nenhum dos tribunais.
É uma certidão negativa. Mas aí tem um detalhe, ele não pode ficar tirando regra do sovaco, não. Não é assim, não. Eu tem não todo gosto um ordenamento jurídico. Eu não e gosto outra de coisa. trabalhar dessa forma. Às vezes ele tá tirando esse cara da jogada porque ele é o melhor concorrente. E não tá certo. O interesse é da comunidade. E se essa ação contra o condomínio for uma ação que ele tem razão, ele com razão ainda vai ser impedido? Não, então vamos além. Aqui o Ostácio já fala, ele foi citado de uma forma errada. Sim. Não, e tem um detalhe. O síndico pode estar errado. Por que ele não pode estar errado? Eu acho que parte do pressuposto. Quantas vezes você falou, não, foi mal, me desculpa, eu vou seguir em frente. Isso é inteligência, no mínimo. Existe muito dentro do cenário condominial uma desavença com qualquer condômino. Ele acha que ele tem que processar diretamente o síndico. Só que às vezes o síndico, dentro do seu cargo, no exercício das suas atribuições que lhe são conferidas pela convenção, ele agiu e notificou, advertiu o condômino ou até multou. E o condômino fica com raiva, cria uma questão pessoal e fala assim, vou arrolar o condomínio, mas também vou colocar o síndico no polo passivo. Isso acontece muito. 90% dos casos, o síndico, se ele agir dentro dos limites dele, ele não vai continuar no processo. Vai ser retirado do polo passivo. Só que o que acontece? Até que haja essa decisão meritória com o juízo, ele está figurando ali no processo, ele está com uma certidão no Tribunal de Justiça que consta. Então, o ideal é que o candidato a síndico solicite dentro do processo o que a gente chama de certidão de objeto em pé, para poder exemplificar para os condôminos o que é o processo, do que se trata e qual fase processual ele está, para que os presentes eles possam aceitar ou não que aquela certidão aprovar ou não a candidatura, ela tenha sido positiva. Eu gosto de trabalhar muito com a aprovação de regras pré-campanha. O que isso significa? Vem cá, vocês querem contratar um síndico profissional? Vocês querem contratar um síndico morador? A convenção de vocês ela é omissa? Ela só permite a existência desses dois tipos de candidatos? Permite. Querem fixar regras? Então vamos fixar. Quais são? Quais são as certidões que vocês querem? O que vocês querem? Vocês querem o CNPJ com mais de 2 anos? Com menos de 2 anos? O que vocês querem fixar de regra? Então vem uma assembleia anterior, fixa como vai ser a regra do jogo, para que não haja uma disparidade dentro das assembleias, para que não haja uma prevalência em desfavor de outro por uma condição criada pelo próprio gestor atual. Às vezes beneficia só o gestor. Às vezes ele quer esconder o erro de obra, ele não quer prestar uma conta. Eu falo sempre para os meus alunos, olha, você tem que prestar conta, beleza, mas para você ter carreira, você tem que prestar conta de gestão, de transformação, de responsabilidade. E às vezes criar os parâmetros e a comunidade nem está entendendo. Você tem condomínio que tem 100 pessoas, o Johnny sabe disso, ele tem mais de 80 condomínios que ele administra. Então, a pessoa cria uma série de regrinhas que só ela vira síndico, tem condição só para ela. Então, eu acho que tem que levar para a Assembleia, tem que explanar muitas vezes. A questão de processo, ele já entra fazendo uma narrativa ruim, porque nem todo processo está contra o condomínio. Às vezes está contra um procedimento que o síndico fez e o morador tem razão. Então, assim, eu digo sempre, você nunca sabe a verdade se você não escuta os dois lados. E às vezes a forma que coloca um pedido de explanação sobre um processo desse já tira um cara que está lutando pelo condomínio. Às vezes tem um síndico que está lutando pelo próprio síndico para se manter, tem dívida, fez despesa, não pode perder aquele salário. Você acha que não tem? Jorge, tem muito por aí. E aí o cara usa essa estratégia, não está certo. Às vezes tem síndico que ele está entrando com o processo por uma questão particular. Ele entrou com o processo porque ele vendeu um carro, foi uma má venda, e ele tem ali na certidão dele que consta um processo. E aí, isso desabona ou não desabona? Quando você deixa as regras abertas, não fixa as regras do jogo, você deixa isso aí uma terra fértil. As pessoas vão explorar da forma que convém. E corta para os síndicos aqui, aqui é o lado dos síndicos. Olha aí. Já rolou a polaridade aqui. De divisão. Tu não vê não que tu nem é careca para ser Alexandre de Moraes, hein? Tu nem é, hein? Ó, gente, o que eu penso? Primeiro, eu acho que é bacana a gente criar critérios. O que me preocupa igual eu falei aqui no último programa que a gente falou sobre isso, né? Por que criar esse critério? A forma que é. Transparência, né? Porque, por exemplo, quando eu falei que a gente vai responder processo, muitas vezes é o que a doutora falou. Nem é porque você quer. Por exemplo, estou numa situação de um condomínio que eu errei na forma administrativa. Eu falei para ambas as partes que ia existir um erro. Se ter a situação para se resolver, nenhuma quer resolver.
Aí eu falei, tudo bem, se você acha que está sendo prejudicado, vamos para a justiça. Só que a minha conversa vai ser a mesma com o juiz. Doutor, eu errei administrativamente, corrigi dessa forma aqui, agora você decide. E até melhor. Se há dano ou não, não, porque aí eu já vou falar, a minha parte está aqui, eu vou assumir meu erro. Mas sabe qual é isso? Mas o que eu quero falar, por quê? Porque é exatamente, o cara não lê o processo, o cara não vê qual a situação. Igual você falou, às vezes, é igual eu falo, tudo bem, às vezes a gente não erra de má fé. Mas tem a consequência. Ok, vamos concorrer com isso. Mas que é bacana. Se você faz a coisa certa, não tem problema. Eu já respondi processo, que é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Quando o juiz decide, acabou. Tem um cara no condomínio que me processou. Professor condomínio, né? E eu falei, tudo bem, vamos embora. Chegou lá, eu sabia que ia ganhar, porque é o rito. O que conta é rito, que eu posso provar. Né? Tem muitas questões que a gente fala aqui de guardar as provas, documentar, registrar. Por quê? É ao seu favor. Hoje a pessoa me procura e fala, não, doutor, que bom, né? Que você sabe como é que a lei funciona, até melhor. E aí tem uma hora que eu falo assim, Thiago, vamos para a justiça, porque vocês acham que eu estou errado. Vocês acham que está certo. Então lá e decide. Se eu estiver errado, eu vou me corrigir. E ponto final. A gestão é isso. Outra coisa importante, que a gente tem que já bater nessa tecla há muitos e muitos anos, gente. Temos que melhorar o processo de eleição de síndicos. Tem mesmo. Porque acontece, é muita gente que nunca escolheu nada na vida, quer criar um padrão de uma parada de decisão que fica só naquele núcleo de pessoas. E aí, muitas vezes a gente sabe que às vezes a pessoa é boa de fala, em 5 minutos se vende, você contrata e o ferro está ali dentro. Então você não vê, esse processo não é um processo democrático de verdade. Não se olha todos os aspectos. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, já fui impugnada a minha candidatura porque eu não tenho um curso de síndico profissional. Eu falei, peraí, cara. Mas isso era pré-requisito? Pré-requisito. Aí eu falei assim, vem cá, eu sou formado em gestão de empresas. 4 anos de estudos. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em gestão de empresas. Eu tenho 2 pós-graduação. Tenho curso de inteligência emocional, PNL, coach, blá. Outra coisa, tem um canal que, igual eu falei, tem mais de 10 mil horas de conteúdo aí. Quer dizer que eu não tenho qualificação? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes, para mim, quando falam isso, não é que eu acho ruim, eu acho legal. Só que eu fico preocupado. Qual a intenção da pessoa criar isso? Que a gente percebe que é feito para eliminar as pessoas. Sim. Tipo assim, eu não quero aquela pessoa igual... Lógico que é diferente, por exemplo, o John tá na concorrência e eu. Pesa, o condomínio pesa, porque é uma experiência maior. Tudo bem com isso, nada de errado. Mas aí o cara quer fazer o quê? Vou tirar ele aqui para eu ganhar. E aí não é uma forma democrática, né? Assim eu peço, vamos ouvir o síndico, calma. Sim. Vamos lá, John, fala o seu ponto de vista. Depois a gente fala com os fornecedores. Eu sou... Tá vendo aí? É o síndico que manda. O que a gente vai fazer? É o síndico que manda. Mas... É porque eu fico sozinho nesse programa. Só tem galera, eu fico sozinho. Não fica mais. Eu vou falar com um síndico que tem 9 anos de experiência como administrador de condomínios, entre mais 15 de administrador de empresas. Eu sou contra regras para se candidatar. Como assim, Johnny? Eu faço 160 assembleias anuais. Quando eu faço pouco, tem ano que eu faço mais. Nunca coloquei em edital da empresa JVC, em qualquer condomínio, regra para barrar alguém. Porque se o seu trabalho ele é bom, você será reeleito. Ponto. Meritocrático. Há um ano atrás, a gente foi participar Santa Maria, Gama, colocaram bem assim, pedindo seu CNPJ 4 anos. Quem é o síndico profissional que tem CNPJ 4 anos? Eu, sem problema. A gente precisa de X documentações. Entreguei tudinho. A gente ganhou. Do mesmo jeito. Porque o trabalho da pessoa que exige muito estava ruim. Então hoje, entendeu? Se a nossa convenção ela é básica, síndico, morador ou profissional. 90% das convenções, certo, doutora? Ela é simples, morador profissional. Você vai se recandidatar, vai soltar a eleição do seu condomínio anual? Faça o seguinte, dê um prazo de 30 dias, abra um grupo e deixe todo mundo se apresentar. Se você não roubou seu condomínio, eu garanto que você vai ser reeleito. E se trabalhou também, né? Porque tem muito síndico aí que fica na encolha. Eu falo pra galera o seguinte, você tem um horário? Duvido, você não tem um horário para atender o condomínio? Você não tem um representante seu que está lá, um horário na semana que fala, vai lá, o cara vai conversar, faz um contato, você responde, não é assim? O maior erro da JVC, até bati aqui no microfone, é que a gente atende 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é erro não. Infelizmente tá aí a nossa empresa atende assim. Síndico tem que atender. Está indisponível para isso, está indisponível para aquilo. Daqui a pouco chega uma mensagem no sábado, no domingo. Meio-dia no o cara domingo. Está respondendo. Mas aí ele tem um síndico profissional para isso. Ele tem um quadro de pessoas para trabalhar para isso. Quando você não tem essa equipe, você tem que ter isso na sua agenda. Sim. Pessoal, toda segunda eu estou lá.
Sabe, divide as suas rendas, são 5 atividades, prestador de serviço, pagamento de conta, seguro, obra, manutenção. Você tem 5 dias na semana. Eu te garanto que se você colocar 2 horinhas por dia para você resolver, mata. Em 90 dias você mata tudo, você vai brilhar, você vai arrebentar, mas você tem que treinar a sua cabeça para isso. O Thiago estava falando aqui, e aí eu que cortei ele agora, né? Porque é o seguinte, você falou, eu errei. E quando a pessoa não tem inteligência emocional para isso? Não vai romper. Sabe por quê? Porque todos nós erramos. Já errou, doutora? Todo mundo. Já errou, Johnny? Você já errou? Faz, né? Já. Então, se você não consegue olhar para dentro para você organizar, você não vai organizar de fora. Eu conheci esse camarada no começo do negócio. Tá com total de condomínios hoje, Johnny? Fala aí. 84 condomínios. Quando nós nos conhecemos, você tinha quantos? 6 condomínios. Se você não olhar para dentro, não aprimorar o seu processo, você não tem chance. Você vai errar, você vai para o processo, você vai botar regrinha, você vai ter medo da concorrência. Gente, não precisa ter medo da concorrência. Você tem que ter coragem de trabalhar com excelência. E você aprende, né? Eu você acho tem que preparar. Sabe que eu aprendo? Aprende, cara. E para todo mundo. Tá aqui. É um concorrente meu, querendo ou não, mas sim, estamos aqui para aprender um com o outro. Então, insight, tem mercado para todo mundo. E aqui é um programa democrático. Eu quero ver a voz feminina da doutora. Hoje ela tá elegante, ela está de vinho hoje, né, doutora? Qual o seu ponto de vista também? Só tem réplica, fica à vontade. Não, meu ponto de vista é esse. Eu acho que a qualificação ela tem que existir. Tem vários modelos de condomínio. Hoje em dia a gente tem uma gama de CNPJs ativos e precisando de bons profissionais. Eu acho que tem mercado para o síndico morador, tem mercado para o síndico profissional, mas eu acho que a gente tem que começar a peneirar pelos bons. Eu acho que os ruins têm que sair do mercado e a gente tem que elevar o nível. E como é que a gente eleva o nível? Dando conhecimento, difundindo conhecimento. A informação ela tem que estar palpável para todo mundo, porque o condômino bem informado ele não vai se submeter a nenhuma ilegalidade. E uma administração que não seja coesa e reta, ela não vai se perpetuar. Ela vai ser limada. Uma hora casa. E é assim que é bom. É ver os bons no mercado. E vou complementar com ela aqui. É uma das aulas que o pessoal mais gosta. Comunicação organizacional. Então vamos lá, a próxima pergunta é sobre isso, ó. Ô, Rodrigo, brigadão aí pela sua pergunta. Já aproveita, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana, hoje o papo tá muito legal. Agora a amiga Neuza. E o tema é como aí, ó, meu amigo John vai falar aqui, todo mundo vai falar. É John Diógenes, a dupla sertaneja. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. A Neuza fala, o título é Como obter bons resultados nas campanhas em condomínios. Aí ela fala, como tornar as campanhas mais maçantes, menos maçantes no caso, né? Ter mais sucesso. Vamos lá, eu quero que olha aí a autoridade. Olha o Steve Jobs Jr. Vou responder. É sério? Não inspirou? A gente se inspirou. Se inspirou. Simples, objetivo e direto. Tem 3 pontos positivos e 3 negativos. Não entre em uma campanha para administrar seu condomínio por raiva do síndico atual. Ótimo. Não entre em uma campanha para o seu condomínio porque você está desempregado sem dinheiro, de olho no Plurabore. Não entre por briga pessoal. 3, não entre. Por favor, se torne síndico do condomínio se você amar o seu lar. Ou se você é profissional. Eu sou profissional. Eu amo ser síndico. Eu amo de paixão, gente. Por que eu falo que eu amo? Plurabore. Não é todo mês que você recebe e você tem contas prioritárias. Seguro do condomínio. Água, energia, elevador, manutenção. Você tem uma terceirizada. A inadimplência mata o condomínio. Pode estar no Sudoeste, no Lago Sul, no Valparaíso ou no Ocidental. Independente. Existe a inadimplência. Se o seu condomínio não tem uma receita, ele mata. Na pandemia, Jorge, eu passei 9 meses sem receber. Você só fica se você amar o que você faz. Eu vou te falar, como engenheiro, Johnny, como engenheiro, eu já fiquei na engenharia do condomínio 12 meses sem receber, acordado que na outra gestão os caras iam ajustar as contas para eu parcelar o faturamento do ano anterior em 12 parcelas. E aí para não deixar o condomínio sem engenharia. Você vem para uma campanha, você ganha. Agora eu sou síndico do condomínio, tá mil maravilha, Thiago. Só que a pessoa não estudou, que responde civil e criminal durante 5 anos. É isso, cara. E aí entrou o dinheiro no caixa do condomínio, ele recebeu o primeiro, tirou pro Plurabore dele. Pô, eu tô trabalhando, trabalho de graça, certo, doutora? Nem relógio, né? Só que no dia 25 não tinha dinheiro para pagar a terceirizada. E aí?
E aí ele não paga o FGTS e INSS. E aí chegou a volta a outra pergunta, um morador que processou o síndico porque não teve prestação de conta e gerou encargos para o condomínio. Juros, multas, FGTS atrasado. O que aconteceu? Destituição. Outro fato, ele foi processado. Outro fato, ele não tem um apartamento no nome dele, não tem um carro. Ele vai ter o salário dele do futuro emprego bloqueado. Para pagar o erro lá de trás. Exatamente. Então, antes de você pensar, pessoal, estudem, pense e olhe se realmente você ama ajudar a cuidar do seu condomínio. Não entre de paraquedas. Não entre porque você não gosta do síndico atual, porque ele te deu uma multa. Nas redes sociais e na pesquisa, ninguém vai elogiar um síndico. É verdade. Nunca você vai ver. Mas no dia que você fizer a multa ou você fizer uma assembleia de expulsão daquele morador antissocial, ele vai te perseguir. Então, antes da nossa amiga, pense bem. Eu já tive imposto de gasolina em outra cidade e aparece aquele cara que você meteu a multa. Antes de se candidatar, olhe se realmente você tem psicológico e financeiramente para te manter sem necessidade do Plurabody. Porque se você for depender do Plurabody, você está indo para o lugar errado. Não é área de síndico. Pessoal, quer fazer um adendo, fazer uma correção, porque a doutora também é síndica, agora que eu lembrei, ó. Por isso que ela lembrou, né? Lembrando. É engraçado agora. Eu errei. Olha, eu errei, não tem problema nenhum. Eu acho que a doutora falou assim, eu também fiquei sem receber ele pelo amor. Agora eu tô pensando. Eu errei. A gente gosta de estar no condomínio e sabe a importância e o valor disso. E é o primeiro valor que a gente olha. Cara, eu tenho condomínio que eu dou assistência de engenharia de R$500 por mês. É sério, você tá ouvindo isso aí? É sério, é R$500 por mês, meu amigo. Não é pela grana, é pelo histórico, é pelo trabalho, é por ser referência da comunidade. Você passa na cidade olhando e fala assim, 1, 2, ajudei. Aí o cara fala assim, não quero mais. Aí você fica embirradinho, não me contratou? Segue trabalhando, ele volta em você e fala assim, doutor, tô precisando de uma ajuda. Eu sei que a gente rompeu lá, você pode me dar orientação? Gratuito. Esse é o espírito. Retorno vem quando você entrega. Primeiro você serve, depois você serve. É a vida inteira assim. É verdade. Doutor, eu quero falar de outro aspecto. O Diogo falou um aspecto interessante da campanha da pessoa para ser síndica, né? Vamos falar das campanhas internas do condomínio, que é o famoso informativo, que eu acho, meu ponto de vista, que o síndico usa pouco. Eu também acho. Eu uso toda hora. Porque se eu falo, gente, condomínio é um processo educacional continuado. Às vezes muda as pessoas, a pessoa esquece. O que você acha que a gente, como síndico, pode utilizar ou melhorar esse processo para a gente ter um resultado melhor nas ações dos condôminos? Olha, eu acho que assim, você precisa estudar o condomínio que você está gerindo. Por exemplo, a gente tem empreendimentos que há uma rotatividade muito alta de inquilinos. Então está sempre trocando. Cria um manual de boas-vindas. Olha, seja muito bem-vindo ao nosso condomínio. Aqui funciona assim. Aí junta sua convenção, seu regimento interno, as deliberações assembleares mais significativas de regras de lavanderia, regras de área, obra, gourmet, obra. Tem um condomínio que ele dá até aqueles negocinhos de feltro para colocar embaixo das cadeiras. Por quê? Porque a acústica do prédio não é boa. Então ali, naquele primeiro contato com o condomínio, você já está dando um sinal de como aquela massa condominial ela se porta. Para quê? Para ele já entender. Pô, tô entrando num condomínio e o negócio aqui é regrado. E aí você começa a trabalhar as campanhas de conscientização antitabagismo. O síndico pode fazer, além de um comunicado, ele pode fazer uma ação integrativa com a massa condominial, café da manhã da saúde, chama alguns profissionais, até moradores mesmo, para você envolver a comunidade naquele processo. Questão de conscientização de pets, que é outra coisa que a gente, que é síndico, sabe que dá trabalho em condomínio. Né? Utilização dos espaços, barulho, questão de respeito aos nossos colaboradores. A gente tem reiterado assistido condôminos que tratam mal o zelador, o porteiro, o pessoal da limpeza, com arrogância, um distrato desnecessário. São essas pessoas que mantêm o condomínio funcionando, elas são o coração do condomínio. Não adianta, não é o síndico o coração do condomínio. Com todo carinho, viu, síndicos? Não é.
Quem faz o coração bater são os profissionais que estão ali todos os dias, limpando, arrumando, zelando das áreas comuns para deixar o espaço, entendeu? E nós, na qualidade de gestores, e aí eu estou falando agora como gestor e não como advogada, nós temos a obrigação de ser percussores dessas ações dentro dos empreendimentos. E rende. Tiago, a gente trabalha com os nossos clientes. Hoje em dia, depois que eu virei síndica, eu consegui levar soluções muito melhores para os empreendimentos que eu auxilio juridicamente e muito mais efetivas. Por quê? Porque eu sei como é estar na ponta. Prático. É diferente daquele que é só advogado. E eu não estou desmerecendo ninguém. É simplesmente questão de perspectiva. Quem faz sabe a dor. Você quer ver um exemplo disso aí que você está falando? Ó, tá todo mundo pilhado. E eu puxo um pouquinho para engenharia porque, na verdade, é ponta de tecnologia. Tá todo mundo pilhado com carro elétrico. Todo mundo pilhado com carro elétrico. Para cada 10 mil carros elétricos, 25 explode. Ninguém te conta. Se você não começar no seu condomínio uma conscientização que carro elétrico não é assim, você vai ter um monte de problema e o seu carro pode ser um desses problemas. Sabe por quê? A China está exportando para cá o expurgo de lá. Não estão pegando a ponta de tecnologia, o filé, o melhor de tudo das baterias e botando para cá, não. Eles estão mandando para o Brasil os experimentos, os testes. Então esse índice é muito maior. Esse dado que eu peguei é que eu tenho conexão com a instituição dos Estados Unidos, Nova York, que é de síndicos de Nova York. E eles têm uma estatística. Para eles lá que já usam o carro elétrico há mais de 5 anos, para cada 10 mil, 25 estatisticamente explode. Aí você não comunica isso no seu condomínio, você não fala que não é assim, você não fala que precisa de um tempo para amadurecer a situação, que não fala que os alimentadores, os pontos são diferentes, que o tempo de carregamento é diferente. O que acontece? Juro um burburinho. Ah, o síndico não me atende, eu quero um carro elétrico, eu não sei como é que eu faço. Cara, você tem um carro elétrico, é um problema seu. Por enquanto você está na ponta da tecnologia. Graças a Deus você tem essa condição, você está de parabéns. Mas não é só isso. O gestor está preocupado com a comunidade de modo geral. E você também deveria. E tem várias limitações. Precisa comunicar, porque se não comunicar, vira uma bagunça. Entendeu? Todo mundo quer e não sabe por que não pode ter. Isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui, condomínio é papo. Lá, mandar um abraço para os apoiadores. Cicobi, DF1000, a melhor gestão do Brasil. DS Condominial, Combate Extintores. O pessoal da rede, SPTV, vem para cá que o papo é muito bacana. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas. E é muito interessante. Outra coisa, só fazendo um adendo. Eu gosto de falar adendo. Se eu não me engano, tem 3 modelos de carro elétrico. Eu estava conversando com um cara na rádio desse falando. Tem tipos específicos de carregadores, né? Baterias. Fica um insight pra você pesquisar ele para um programa só sobre isso. Porque está crescendo, inclusive hoje eu estava vendo que está aumentando aqui em Brasília a quantidade. É um tema interessante pra gente abordar, né? Mas vamos para a próxima pergunta. Neuza, ficou aí um insight para você. Vamos falar agora com a Flávia. A Flávia faz uma pergunta interessante, né? O título é: sou obrigada a pagar água que não uso. Vamos lá. A água do meu condomínio é conjunta. Ou seja, um hidrômetro para 3 apartamentos. Às vezes passo meses sem ir no apartamento. Sou obrigada a pagar mesmo a água não utilizada, amiga doutora Priscila. Está previsto na convenção a forma de utilização? Tem uma deliberação assemblear fixando? Porque se existe um hidrômetro para 3 unidades é porque há uma limitação dentro do projeto arquitetônico do prédio e que por isso não tem como ser individualizado. Então faz-se esse rateio na perspectiva, mas com certeza isso foi previamente objeto de uma deliberação assemblear ou então consta na convenção coletiva, na convenção do condomínio. Se consta e se tem uma convenção, você é obrigado a pagar. Tem que pagar. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, como é difícil as pessoas entenderem. Eu falo porque eu tenho um condomínio meu, que eu sou síndico, que tem essa situação. A água é única. Aí o cara, meu condomínio é caro. Eu falei, gente, é porque você está pagando água junto. Tira a água, vai dar quanto? Vai dar a média que é normal. Então, cidadão, abre a sua mente, cara. Pensa, reflita. Quando você pega o condomínio, calma, você pega o condomínio, você vê o boleto lá, tá inclusa a água. Não é que é caro o seu condomínio, é porque tá inclusa a água. É lógico que não é a melhor maneira, não é a maneira mais igualitária, vamos dizer assim. Tem questões ambientais também, mas é o que a gente tem pra hoje. Então você tem que pagar e abra a sua mente, cara. Você não tá pagando só o condomínio, você tá pagando a água. Fala aí, John. Flávia, a gente tá ao lado de um dos maiores engenheiros daqui. Eu? E você tá de frente de um dos maiores síndicos, desculpe a minha humildade, do DF do entorno. Ninguém tem a experiência, talvez, que eu tenho com individualização da água. Olha aí. Se hoje tem
uma prévia na sua previsão orçamentária, que aquela água é um rateio de despesa do condomínio, sim, você tem que pagar. Isso está te incomodando? Procure a BSB, faça um orçamento com o engenheiro e ele vai te orientar o processo que você tem que fazer juntamente ao seu condomínio e seu síndico para a documentação e a estrutura que precisa para individualizar. Com isso, você vai tirar aquela despesa macro e se tornar micro. E aí, se o apartamento está fechado, você vai pagar o consumo mínimo do seu apartamento está fechado. E quem realmente consome vai pagar o indevido. Então, você pode entrar em contato com a BSB e com o Diógenes e ele vai te orientar. Hoje, a gente tem o nosso síndico Thiago, que também passa por isso. Eu passo, na implantação dos condomínios, os 2 ou 3 primeiros meses, talvez 30 dias. Como assim? Hoje, que a lei mudou em 2019, teve uma nova lei em 2021, que o síndico ele é obrigado a fazer a individualização de água do seu condomínio. Então as construtoras a gente entrega pronto, tudo ali, você vai fazer seu NPJ, vai dar entrada, vai fazer uma ata de assembleia, autorizando a ter a individualização. Se a maioria presente na assembleia não autoriza a individualização, o consumo comum se torna rateio de despesa. Sim. Mas se a maioria presente aprova a individualização, o síndico vai fazer todo o processo. Se não tem os relógios, que são os micros, hoje as concessionárias como Caeb, Saneago, ela fornece, não é mais comprado pelo condomínio, isso tirou a despesa do condomínio. Ah, é? Na época que a gente fez aqueles 24, era comprado. Nós fizemos 24 torres e tem um caso muito interessante que a caixa d'água explodiu. Você explodiu. Lembra disso? Mas tem um detalhe que não é que é, você tem que doar para a Caesb. Não. Hoje mudou. Hoje a Caesb faz a instalação. Novembro do ano passado mas você mudou. doa. Antigamente a gente doava. Até novembro do ano passado a gente tinha que comprar e doar. Hoje não. E era horrível, porque você tem que comprar, tirar no seu CPF lá bonitinho, ou no CNPJ do condomínio. Fazer se uma comprar carta coletivo, de doação compramos de cada coletivo para ter baixo custo, compramos Sim. coletivo no CNPJ do condomínio, faz uma carta de cada um assinado pela gestão do condomínio. Hoje e entrega para doação. Então hoje as concessionárias elas dão. Então eles vão dar ali, você vai pegar o CPF de cada morador do seu condomínio, vai fazer a lista juntamente o pedido. A concessionária vem até o seu condomínio, ela faz todo o cadastro, aí você faz a planilha, nome versus número do idômetro que eles instalaram, juntamente, leva lá e a água vai vir individualizada. Ah, Johnny, mas meu condomínio tem piscina, tem área de lazer, se usa... E aí o condomínio vai instalar os padrões dela, os relógios deles. E aí você vai pagar aquele consumo rateado para todo mundo. Exato. Então, minha amiga, você está no caminho certo. Faça a individualização do seu condomínio. Independente se é 3 apartamentos ou 3 mil, ele é obrigatório, se aprovado, ter individualização sim. Doutor, você para ele citou aqui uma coisa que eu fiquei em dúvida. Qual é o quórum para essa aprovação? Quórum simples, porque é uma obra necessária, né? Útil necessária. É maioria em assembleia. Porque o que acontece? Antigamente, e ainda existem empreendimentos que essa possibilidade da individualização do hidrômetro, ou ela se torna excessivamente onerosa, tem que fazer uma obra muito grande, e aí os condomínios eles não possuem recurso ou não estão dispostos a fazer o investimento necessário para individualizar. E aí eles mantêm essas práticas antigas. Os prédios mais novos, é como o Johnny falou, já é um outro conceito. Os mais antigos aqui ainda tem muito Águas Claras, Asa Sul não, mas Águas Claras ainda tem muito que é no rateio. Tem uma situação também, gente, é uma situação econômica mesmo. Já vi situações de síndico reverter, fez a assembleia para fazer a dotação e fez uma assembleia para anular essa assembleia. Custo. Exatamente. Porque tem custo, Não, é porque o custo da água é mais caro. Sim, é mais caro. O valor da água é mais caro. Depende do jeito que a concessionária trabalha. Aí eu vou aproveitar a deixa que o Johnny falou, eu vou pedir lugar de fala sobre isso aí. Primeira coisa que você tem que ver é no seu projeto hidrossanitário como que está o abastecimento, a previsão daquilo ali. A segunda coisa que você tem que ver, e que muita gente não vê, é como está no seu memorial descritivo. Porque a construtora vai te entregar um projeto que ela idealizou, registrou para depois vender. Olha bem, não precisa estar o prédio pronto para te vender, precisa ter o projeto registrado, o memorial registrado, todas as características, projeto arquitetônico aprovado. Então você compra na planta, né? Vender. Você compra na planta, mas tem que estar tudo registrado. É isso que eu quero dizer, que o que está registrado tem que ser erguido, tem que ser construído. E lá você tem os padrões. Então, quando você for comprar um apartamento, você pode perguntar para o cara se tem individualização ou não. Muitas vezes vão te dizer para você que tem a previsão, mas ele não entrega individualizado.
Aí você vai entrar com o processo que o Johnny descreveu aqui de modo excelente, porque nós fizemos em 2018, 2019, individualização de mais de 20 blocos, né, se eu não me engano. Isso. E foi feito da seguinte forma: primeiro você faz a análise técnica dos procedimentos, planilha de custo estimado para todo mundo, valor de taxa extra, apresenta isso à disposição dos moradores, porque ele também não vai aprovar do nada, ele vai aprovar com a margem de custo, se vai sair da taxa ordinária, se não vai, etc. E aí as possibilidades técnicas, documentais, orçamentação, 3 orçamentos básicos ali, e cronograma, porque interfere na vida de todo mundo. Nós tivemos unidades que a gente teve que fechar o banheiro do cara. O cara não podia usar o banheiro 3, 4 dias. Né? Tem gente que está viajando, então você perde aquele cronograma ali. Então é um trabalho que você realmente precisa de ter muita consciência, precisa dar transparência em vários aspectos: técnico, jurídico, executivo, financeiro, e tem que fazer a sua previsão lá. A legislação é dinâmica, como vocês viram falar, até 2019 era super. Eu achava assim, uma coisa que é permitida no nosso país que é horrível, porque a concessionária passa 30 anos consumindo água de você, e porque ela não queria pagar ou se responsabilizar por aquele hidrômetro, eles criaram uma lei para beneficiar eles mesmos, que era doar. A gente comprava o hidrômetro, pagava todos os impostos do hidrômetro, fazia um termo de doação, entrega para eles, ele instala para te cobrar água. É um ultrajante isso. Doutora, ainda bem que mudou. Que país é esse, meu amigo? Doutora, eu tô igual Legião Urbana, sabe? E além do mais, horrível isso. São duas vertentes. O morador tem que entender: taxa extra tá caro, concordo. Mas será que ele está fazendo a conta daqui a 5 anos? Pois é. Daqui a 10, que eu vou ter um prejuízo maior? Que eu vou passar aqui sobre o valor. E aí ele vai pontuar o seguinte: calma aí. A concessionária cobra do macro-medidor que está fora do condomínio. Sim. E aí, quando chega lá dentro, tem um prejuízo. Ela paga 2 vezes pela água que está na caixa do condomínio. Se a caixa estourou, pagamos que 2 vezes. Nosso caso, né? A caixa d'água estoura porque entrou a água. E aí você troca a caixa e bota uma nova. A água entra de novo, você paga de novo, doutora. E o morador tem que somar quanto eu estou pagando pela água. Exatamente. Com o relógio individual, eu vou pagar apenas o que eu consumo. Mais a taxa básica. Mais a mínima. E aí vem o detalhe. Olha só, se dependendo do consumo que a senhora tem nesses 3 apartamentos, você não está usando porque não quer, porque, né, na verdade. Às vezes você está pagando um valor que, se você consumisse até 10 mil litros, você não pagaria nada. Sim. Então não tem como você fugir desse rateio. Primeiro porque a forma de cobrança de cada estado muda, de concessionária também muda, e aí você tem litragem. Tipo, até 10 mil litros a tarifa é X. Passou de 10 mil litros, aí você consumiu 100 litros, já cobra uma tarifa de 5 mil litros. Você tem até 5 mil litros para usar. E isso é um jeito que eles fazem para ficar mais barata a conta para você, por franquia. Quando você vai cobrar por consumo direto, o custo unitário do consumo direto é mais caro. Quando você individualiza o apartamento, você tem que fazer aquela conta de tabela que nós fizemos para saber se estava certo, que é a taxa básica mais o consumo. Qual que é a média das unidades de litragem? Porque você instala um hidrômetro para abastecer o condomínio todo. Essa aí ela nunca abre mão, porque é o consumo integral. Depois vai para a caixa d'água, a área comum do condomínio pode ter 2 caixas d'água, você pode ter que fazer essa estrutura, um para comum e um para cada torre, e aí você redistribui essa rede. E aí, vamos supor que entrou 100 mil litros d'água no hidrômetro principal. E lá dentro você está tendo perda de água, então você tem muito vazamento. Ou entrou 150 mil litros aqui e a parte dos condôminos, quando você soma todos os relógios, que eles fazem esse balanceamento, deu 100 mil. Mas entrou 150. Então 50 ficou ali para o condomínio. Certo? Ali você identifica vazamento, perda, consumo. Aquela pessoa que, igual ela, que usa pouco apartamento, está pagando às vezes uma taxa baixinha. Quando ela vai consumir, ela passa dessa cota de 10 mil litros, por exemplo. Aí porque ela usou o apartamento mais 30 dias, todo mundo que estava pagando a própria água e ela não estava consumindo, vai pagar uma tarifa dobrada porque ela passou a consumir. Então você tem que estar atento na sua concessionária, na sua região, como é feita a cobrança, a integralidade disso aqui. A gente, quando a caixa d'água estourou, ela estava naquelas caixas taça bem alta e ela rompeu uma peça lá em cima, né? Ela rompeu uma peça, que foi inclusive responsabilidade. 280 mil litros de água. E aí perdeu-se 280 mil litros d'água. E não foi um erro da administração, nós tínhamos engenharia lá, estava tudo em dias. Foi um erro do formato da peça que a construtora colocou. E aí, através dos relatórios, dos laudos... Ganhamos o dinheiro da construtora, processamos e a construtora trouxe de volta. Por isso a gente fala, norma, manutenção, você tem que fazer.
Porque só aí nós teríamos perdido o quê? 280 mil litros d'água. E o conhecimento que engloba todas as perguntas de hoje. Se candidate com consciência do que você vai responder. Traga a economia para o seu condomínio e uma gestão responsável. Sim. Ponto. Não vai tirar nada do sovaco, porque você pode ser penalizado. Não invente o que você não sabe. Gestão responsável, para mim, assim, vamos colocar negrito e caixa alta. Gestão responsável. Gestão responsável. O doutor queria falar? Negrito e caixa alta. Não. Quer falar uma coisa sobre isso? Não, já falei, já pontuei as questões. Tá, então eu vou falar agora um momento de revolta aqui. Ó. Olha aí, olha o revolta. Vocês têm vergonha de falar? Não tem não, cara. É o seguinte, tô com o saco cheio de ficar pagando diferença de conta de água. E não é só eu não, tem vários sítios que reclamam pra mim. Que é aquela seguinte, que você falou, marcou 150, consumiu 120. Cadê os 30? Pi! Pro condomínio. Então assim, eu acho que tem que evoluir esse processo. Porque você cai e joga para o condomínio pagar a diferença. Tipo assim, ué. Sim. Que tipo você paga também, você passou por isso. Vários síndicos, eu passei por isso várias vezes. Vários síndicos reclamam isso pra mim. É muito simples, eu faço a leitura, sobrou, bota pro condomínio. Aí eu pago R$100, vem a conta de 1.000. Aí você chega na casa e fala que, não posso fazer nada. Mas a manutenção da caixa d'água é responsabilidade de quem? Não, mas ainda é caixa d'água. Ainda é caixa d'água. Assim, ainda é caixa d'água. Ainda não é caixa d'água. Não. É porque é o seguinte, como é que a leitura é feita? Não, sim, eu entendi. Você sabe como é que é feito? Sei. Doutor. Então, mas eu vou explicar pra quem não tá ouvindo, que não sabe como é que é feito, tá? Que é o seguinte. Tá pilhado. Ó, entra... Por que não acabam com o relógio central lá? Eles vão pegar a entrada total do condomínio. Sim. Por exemplo, 100 mil litros. Aí vão pegar as contas que foram feitas as leituras. Se alguma coisa desse universo aqui tiver dando divergência, alguma coisa, essa diferença vai para o condomínio. Vai. Você entendeu? Sempre vai. E pior, o que acontece? O que me estranha muito, sabe o que é? Que não é uma coisa... corriqueira. Porque se fosse todo mês, você entende que é um vazamento. Aí é um mês, passa 2 anos. Exatamente. Mas aí, vamos lá. Vou te explicar isso aí. Vou pontuar melhor, Diógenes. Desculpa eu te contar. Vai lá. Olha o que o pessoal da Saneago mandou hoje para uma das moradoras. Eu acho que você tem que botar nessa câmera aí. Aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Na outra? Essa aqui. Olha aí, doutor, olha. Lê que é melhor, lê que é melhor. Lê que é melhor. Dá uma leitura aí. Lê que é melhor. Lê que é melhor. Lê. WhatsApp da Saneago. Vamos lá. Essa taxa é cobrada de todos os condôminos com macromedidor referente ao faturamento da água para limpeza de pontos específicos do condomínio de uso coletivo. O valor é rateado igualmente para cada morador e é definido pelo síndico. Caso precise de mais informações referente à cobrança, é necessário que o síndico entre em contato com a central de grandes clientes. Corta pra mim! Pelo amor de Deus! Aonde que o síndico manda nas concessionárias de água? Alguém que sabe? Síndico não manda. Não existe isso. Não existe. O que existe é o seguinte. Senão a gente vai falar total só de água aqui. Macromedidor. Caixa d'água. Sim. Micromedidor. Pronto. Síndico. Previsão. Antecipação do problema. E um engenheiro, alguém que possa fiscalizar. Se existe um vazamento da rua até a sua caixa d'água, você vai pagar. Você vai pagar. Até você resolver. Até você resolver. Então, é previsão, Thiago. Aí sabe onde é que eu fico revoltado? Verificar se existe vazamento naquela área. Não tem. Mas, cara, mas o que me revolta mais não é isso. Eu entendi o que você está falando. Ausência de manutenção preventiva. Mas o que me revolta mais não é isso. É porque é o seguinte. O que eu quero falar? Você não está entendendo o ponto. Que a CAES faz a leitura, por alguma coisa deu errado e joga pro condomínio. Concordo. Porque se fosse um vazamento, todo mês ia dar. Mas é micro vazamento. É chama perda de serviço. Mas aí tudo bem, mas todo mês tinha que ter. Mas já aconteceu. Não, mas é variável. Por pressão do solo, por exemplo. Se você tem tubulação no solo. Doutora, você tem ali, ó. Melhor. A senhora, como doutora, responda como jurídica, por favor. Se existe uma obrigação das concessionárias entrar dentro dos condomínios para fazer a leitura do micromedidor, está dentro do condomínio. Se o morador não paga, ela corta. Sim. Certo? Certo. Será que existia alguma possibilidade de um projeto de lei para ser cobrado, já que ela tem a obrigação de entrar dentro do condomínio para fazer a leitura? Poderia pensar em um projeto de lei, Thiago, para acabar com esse perrengue. Porque se existe o vazamento, é de responsabilidade da concessionária. Você quer um cenário pior?
Vou te explicar. Aqui em Águas Claras, há um tempo atrás, teve um problema de vazamento de água de uns canos que foram estourados. O Diógenes deve ter acompanhado isso um tempo atrás. O que aconteceu? A CAES pegou e colocou uma conta exorbitante para todos os condomínios que ficavam ali no limite. Alguns condomínios dos nossos clientes a gente conseguiu judicializar e ganhamos os processos. Lógico. Por quê? Por causa da disparidade muito grande. Uma conta de 5 mil reais veio 30 mil. Isso que eu falo. Não, e se pegasse um condomínio só, seria mais difícil, mas pegou vários. Então foi erro na adutora. Foi. Na fornecedora central. E eles queriam dividir. O que pareceu pra mim é que eles queriam dividir. Mas só que a minha revolta... Mas a minha revolta é exatamente isso. Por que não admite o erro? Tipo assim, jogou, colou. Igual alguns clientes lá, foi lá, juizou, ganhou. Os outros que pagou, tipo assim... Ficou por isso você entendeu? mesmo. Isso que é a minha revolta. Não tem problema, ó, gente, eu errei, tá aqui, vou corrigir o erro. Tipo assim, jogou, se colar, colou. Você entendeu? Mas aí, Thiago, vem a questão de aferição. Se você tem fundo de obra no seu condomínio, que a gente sempre defende, tem que ter fundo de obra, tem que parar de errar em previsão orçamentária. Nós temos uma aula inteira no nosso curso de fiscalização de obra para o síndico, que engloba fiscalizar até a fornecedora, a concessionária. Você tem que ter estratégia, entende? A coisa que a gente às vezes sofre muito, que a gente não entende. Olha só, imagina aqui, você tem aqui a reserva, a adutora, o relógio do condomínio, área comum, você tem a caixa d'água às vezes do condomínio e a caixa d'água que distribui para os blocos, certo? Da caixa d'água dos blocos, que vai para o seu consumo, ele vai no seu hidrômetro. Da caixa d'água que vai para o condomínio, vai para a conta do condomínio. Mas a entrada principal, 200 mil litros de água, vai para todo mundo. Então a forma da concessionária controlar é o que entrou do medidor para cá. E aí vem aquela responsabilidade de manutenções que a gente fala no curso, que o cara não tem, porque ele está acostumado a ficar resolvendo problema, cuidando de emergênciazinha. É repressivo. E não é não assim, preventivo. É um condomínio. Gente, a revolução dos condomínios que a gente fala aqui na inteligência condominial é o seguinte, vou dar uma explicação para vocês de infraestrutura bem básica. Você acha que reformaram a EPTG, que é um eixo que liga aqui em Brasília, de uma das maiores cidades satélites, que é Taguatinga, para o plano piloto, porque o governo gostou? Porque ia ficar bonito? Porque estava legal? Não, é demanda demográfica. Não tem espaço para o carro circular. Aí o governo vem em estrutura. O que isso deixa uma análise simples para todos nós aqui? Cresce porque tem gente. Cresce porque fomenta. Cresce porque constrói. Porque pare menino. Porque cresce o patrimônio. Então você evolui isso aí. Aí o Estado é obrigado a aumentar a sua infraestrutura. Então entenda, ser síndico, como o Johnny falou, como a doutora Priscila fala como síndico, você fala com lugar de fala sobre ser síndico, é muito mais do que isso. A maior parte das cidades no mundo são condomínios. Meu amigo Thiago, a gente como síndico... Você tem que estar preparado, amigo. Olha o dedinho de quem falar que é aprendiz de voz. Vamos lá então, ó. Muito humilde você. Eu concordo que tem que ter medição, mas ainda acho que o erro é da concessionária, porque ela que faz a medição, ela não quer descobrir onde está a falha e joga para o condomínio. Vou continuar pensando dessa forma. E tem milhares de síndicos aí no Brasil afora que falam a mesma coisa. Eu concordo, tem que ter a manutenção, mas a partir do momento que ela faz a leitura, ela sabe, ela consegue identificar. Ela não consegue aquela situação de identificar, eu vou pagar para o condomínio. Thiago. Porque eu falo, eu penso dessa forma, entendeu? Concordo. Mas vamos que vamos, né? Vou finalizar o papo do Thiago. Tem que ter uma política pública mais voltada. Sabe o que acontece? E aqui é o problema democrático, vamos pular para a próxima questão. Brincadeira que eu vou pontuar pro Thiago. Eu vi a democracia agora. A democracia agora. Padrão STF, essa democracia aí. A revolta do Thiago, fala pessoal. Isso não ia processar a gente, velho. Revolta... Eles estão cortando Elon Musk, vai cortar a gente aqui. Vai lá, a revolta do Thiago é a revolta nossa. Porque quando há um erro na conta de água e é repassado para o morador acha que a culpa é do síndico. Certo, Thiago? Isso te deixou revoltado porque alguém achou que a culpa é sua. E sobra pro síndico. Gente, mas eu não tô falando disso, porque quando é um morador, você fala assim, morador é concessionário, o problema é que é a gente. Porque acontece, eu vou lá prestar uma conta, por exemplo. Eu não sou a concessionária, média, né? Mas eu vou te contar maior, você tá falando isso? Eu vou te contar, o cara me ligou esses dias, que segundo ele, falando, doutor, pra você ver, o cara, a malandrada do cara, o cara tava mudando do apartamento e viu, você tá mudando? Então, é pra alugar? É. Ligou pro cara e falou assim, pá, eu queria ver o apartamento, não pode ver. 2 dias o cara tava morando no apartamento. Não, gostei e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Não saiu do condomínio. Resumindo, não pagou, não fez nada, o cara foi na Polícia Civil fazer ocorrência, porque o cara invadiu, né? Sabe o que o policial civil falou? Fala com o síndico.
Eu falei, cara, o policial civil, eu falei, cara, não é eu. É promotor, advogado e juiz, né? Qual O que é cara. o poder de polícia que você tem, né? Sabe Não, o que, aí que eu joga fiz? aí o cara Poder, pra e a cima da polícia gente. ainda, né? Não, pra você ver, a polícia falou isso, cara. Eu falei, tu tá Sabe o louco, que eu velho. fiz? Eu fiz melhor. Eu fui no gerente da concessionária e aí eu vi que todo dia 17 o pessoal passava para fazer a leitura. Fui lá e puxei nas câmeras. Dia 17, eles pararam com a moto na frente do macromedidor e não abriu o macromedidor. Jogou lá porque é um ser humano que tá fazendo. Jogou a média. A conta veio Que média com rateio. é essa? Eu falei, opa, eu fiz o meu dever de casa. Gestão certa, previsão e manutenção. Não E é tem isso, vazamento na básico, minha área. básico, Opa, bem fiz feito. meu dever de casa, peguei meus relatórios do nosso engenheiro, do nosso fiscal e a foto do macromedidor. Porque eu já estava acompanhando o defeito há 3 meses. Então eu estava tirando foto todo dia 17 do macromedidor e fazendo o meu caderno de anotações. Olha o aí, síndico. o síndico trabalhando. O síndico trabalhando. O cara passou e a conta veio lá. R$120 para cada morador de água da área comum. Eu peguei a leitura, levei na concessionária. Ele, desculpa, foi um erro de leitura nosso. Estou Olha, imprimindo as novas Se contas. você não tem um síndico, ó. Se você doutora, não e tem um aí? síndico Fala aí, experiente doutora. que acompanha a demanda, vai vir alguém, Difícil, né? vai te Fala aí. levar. É Conta difícil, pra né? eles, doutora. Tá aí, Ó, aí, ó, eu falo pra você, doutora, não é fundo de E a obra. prova tá Fala aqui, aí, pessoal. fala aí. Não é papo Manda- não, a prova tá aqui. Mas eu quero tudo com prova. Bota na câmera aí, bota na câmera. Não dá pra ver não, não dá pra ver não, não dá pra ver não. É tudo com prova. Ó, Não dá não. Afasta pra trás um pouquinho, Tá afasta vendo o mais. motoboy aqui na frente, pessoal? Ó, Puxa ó, pra trás. ó. Não vai não. Aí, não. aí, Aí, o motoboy lá, olha. Ó. Olha o motoboy aí, ó. Vai porrada pra Mas, não mostrar a pessoal, placa da é o moto. Doutora, seguinte, ó. espera um pouquinho, só um minuto. Calma nessa. Vai Doutora, que o cara eu errou e meteu a mão. eu quero a voz da doutora. Tá vendo? Por isso que eu falo, eu fico revoltado comigo quando eu falo às vezes, porque tudo é o síndico. O cara vai lá, não faz a porcaria da leitura, o cara tudo errado, aí o policial civil ainda fala, não, Bota a procura. câmera lá. Procura ele. Fala, doutor, quero seu ponto de vista. Aqui é o programa popular, Não, quero ver as doutor, mulheres. explica pra eles que dá pra fazer uma revisão pelo período Dá junto à pra concessionária, fazer. identificar O período essa dos margem de 12 erro meses. e cobrar da concessionária. No período dos Chama o últimos perito, 12 amigo. meses, você pode pedir a releitura a conferência do seu medidor, para ele passar por um laudo, ele vai para o laboratório, você pode acompanhar e você pode pedir o ajuste das Exatamente. contas baseado no consumo dos últimos 12 meses, entendeu? Olha aí, E Tem ele Tá essa só entendendo? opção fala também. na leitura e ele só reembolsa os seus últimos 3. É. Que ele vai falar pra você, ok, mas você tá 6, 7 meses com esse problema e não procurou antes. E aí, se o síndico, por má fé, mandou uma releitura, pessoal, e o erro é do síndico, Não, a aí é um concessionária crime, né? vai cobrar em média de R$800 a R$1.500 Acho é pouco. pela aquela análise do seu macromedidor. Então não tente dar um despertinho por erro de E se síndico. você tem é que um trabalhar, meu amigo. síndico que você tem a condição de fazer o que ele fez, é excelente. Se você tem um zelador, você não está lá no condomínio 24 horas e tem um zelador, um encarregado, oriente ele para agir dessa forma. Dá- Que é uma rede. Pessoal, Não é? corta e manda a palavra pro Thiago. Ó, é o seguinte, tá vendo? É por isso que você tem que se inscrever no canal, cara. É muito conteúdo, aprendizado. Isso que eu falo. Eu faço há 10 anos e toda hora a gente aprende. Toda Isso hora. aqui pra mim é Sempre conhecimento. aprendendo. Gente, isso que eu falo, a gente tem que colar contas síndicos, porque é experiência. Sim. Não é sobre, às vezes, é conhecimento, é sobre experiência do dia a dia. Interesse, É aquele case. né, cara? Então, assim, a gente aprende um com o outro. Já aproveita que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Você que tá nos assistindo pela rede SPTV, toda segunda-feira, às 19 horas, tem esse nosso programa muito bacana, cara. E esse programa não acontece se não for Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil, Combate Extintores, Dessa Condominial, a BSB Engenharia. E vamos que vamos pro próximo pergunta aqui, que eu quero ver se vocês são corajosos de Lá responder essa vem o biquíni pergunta. ostensivo de lá novo. vem. Quero Pode ver se. colocar- Porque pode aqui. colocar nas saias Que tem gente que justas. fica em cima do muro. Não é? Eu quero ver. Olha, fica em cima do Fica muro. com palavras técnicas. Aqui é um povo, é um programa popular, do povão, cara. Vamos lá, ó. Ana Emília. Carro no estacionamento. Respira, doutora. Rumo ao óculos, porque o papo aqui. Eu quero ver o que você vai falar, ó. Olha só o que ela fala. Como alertar, avisar motorista para não entrar no estacionamento com carro embarrado. Ou seja, não pode entrar no estacionamento com carro sujo. Como é que você faz isso? Como é que você avisa? É difícil.
difícil, né, Thiago? Tá no regimento? A primeira coisa tá previsionado? Porque assim, eu posso fazer trilha aos finais de semana e sair da trilha e ir direto pro condomínio. Ou seja, é obrigado a entrar com o carro limpinho no condomínio. Vai sujar? Vai sujar. Mas você pode criar uma campanha educativa, dizer que o carro sujo, ele faz aumentar o custo de lavagem de garagem, porque a gente tem que fazer uma asepsia constante, e com isso onera. Mas aí são soluções de comunicado, conscientização, entendeu? Mas legalmente, eu nunca vi, e aí se alguém viu, me manda, é algum regimento que previsione essa questão do carro tá cheio de lama e não John, você acha? Eu acho que a pergunta pro condomínio popular foi fraca. Desculpa. Porque primeiro temos que conhecer o nosso regimento interno. Quer pergunta difícil? O morador liga pro síndico, 11 horas da noite, e fala: o pessoal estão fazendo cenas obscenas dentro do estacionamento, dentro do carro. Isso é de cortar a cabeça do síndico. Moradores que querem usar o estacionamento da sua garagem como motel. E isso é sim dor de cabeça. Os moradores que vêm usar o nosso salão de festa aos finais de semana e usam o estacionamento como mictório nos pneus dos carros. Isso é isso é a realidade dos nossos condomínios. Se a gente está falando a vida condominial, e eu vou falar, você que tentou barrar uma candidatura do meu amigo Thiago por não ter experiência condominial, venha viver a vida de síndico. Não, por não ter o curso. Não tem o curso, sabe por quê? A doutora que fez pós-graduado em Direito, 6 anos de estudo, vai ver coisas dentro do condomínio que nunca viu em 10 anos de sala de aula. Porque a gente já presenciou morador fazendo... Nossa senhora, é muita coisa. Estacionamento de motel. Eu já multei moradores por isso. Já multei moradores com filmagem da câmera. Meu amigo, você estava mijando no estacionamento. Camisinha na escada, cara. Camisinha na escada. Nossa, é a realidade. Fora o pessoal do posto. Vocês! Pessoal... Mário, bota eu aqui. Eu tô me vendo, Mário. Seguinte, gente. Vocês é bonzinho demais, cara. Aqui é simples. Para de arrumar problema, síndico! Porque tem síndico que arruma problema, cara. Eu também concordo. Como é que o cara não pode entrar com o carro sujo no condomínio? O que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Ele quer perder a eleição do próximo ano. Porque assim, gente, cara, o que eu falo? Tem síndico, tá aqui, ó. Tem 3 síndicos aqui. Tem 3 síndicos aqui. Eu vejo todo dia isso. Tem síndico que arruma problema. Tem síndico que arruma sarna pra coçar. Cara, olha só a sua lógica. Não tem nem sentido, né, doutor? Tipo assim... É arranjar problema, cara. É arranjar cisma. Síndico, você já tem problema demais. Não procura mais. Contrata o flanelinha pra resolve todo outras mundo. coisas. Cria outras coisas dentro do seu condomínio. Foca na sua previsão orçamentária. Foca nas melhorias que você pode levar. Foca nas manutenções preventivas do condomínio. Verifica se seus laudos estão em dia. Seus prestadores de serviço, se eles estão no mercado de forma a contendo. Vai fazer isso. Assim, eu acho que o carro embarrado pode gerar um desgaste. Pode gerar um custo adicional, conversa com o condomínio. Fulano, se você puder evitar, mas vai com uma abordagem amena, né? Mas nada se impositivo. sujar o condomínio de um modo marcante, você pode notificar ele. Pode. Doutora, e o problema... Agora, você está preocupado se o carro do cara tá limpo ou sujo. Doutora, e o problema com carros dentro do condomínio, pessoal, vai além. Para de armar problema, o que a doutora falou. Eu estava dentro da delegacia agora em janeiro, e entrou um morador. Johnny, o que você está fazendo na delegacia? Estou prestando depoimento. O que aconteceu lá no condomínio? Eu falei, em 2019, tinha um morador com som automotivo e fez uma festa lá dentro. Ué, mas nós estamos em 2024. Gente, a vida de síndico não é só dentro do condomínio. O morador acha que é muito fácil e quer arrumar problema com garagem suja. Outra história. E outra coisa importante. O síndico responde 5 anos e tem que acompanhar. Uma coisa que você tá falando que é importante. Muita gente esquece. O cara vai ser síndico, carro do Fonabole, que não sei o quê. A gente responde depois de 5 anos. Eu tenho vários condomínios que eu entrei que, infelizmente, é igual eu falo, uma coisa que eu percebo, que 90% dos casos não é má fé, é falta de conhecimento. Mas a gente responde pelos nossos atos. Então as pessoas estão respondendo, pagando financeiramente por coisas que foram causadas depois de 4, 5 anos. Porque a gente responde. Então não é brincadeira. E tem um detalhe aí que você falou, que aqui em Brasília a gente teve 2 ações, foram 3. Eu estava na palestra de um oficial de justiça falando sobre as questões de notificação do síndico e tudo. Síndico respondendo por ingerência na gestão, por perda de valor patrimonial. Olha bem o que é avaliado aqui, meu amigo. Dever de casa básica, arroz e feijão. Previsão, controle, manutenção.
É o básico. Isso aí não é para brilhantar a carreira, não. Não, isso é obrigação. Isso é obrigação prevista no Código Civil. Civil. E se os imóveis perdem valor durante a sua gestão, por erro de gestão, por aspecto de má qualidade de vida dentro do condomínio, você pode ser responsabilizado sim, meu amigo, por perda patrimonial. Já é fato. E é isso aí, vamos para a próxima pergunta, que a última pergunta é pro amigo Diógenes. Quero ver se ele vai ficar em cima do mundo igual os doutores Então, aí, né? Deve ser. Lá vem. Mas antes do Diógenes vir, pessoal, venha pro Cicobi que o pessoal tem uma taxa top. Vocês não vão se arrepender. Você usa que... muito lá? Rapaz, síndico de condomínio que não usa o Banco Cicobi, ele tá no lugar errado. É mesmo, cara? Cara, cai nas outras agências. A taxa é demais. Liquidação de boleto no Cicobi é a mais baixa do Brasil. É 50%. Se os outros bancos te cobram X, você vai pagar 50% mais barato. Procure um gerente do Cicobi, venha pro Cicobi que síndico não se arrepende. E outra coisa, na verdade, é porque eles são educados, eu sou do povão, eles estão cagando pra gente, os outros bancos. Aí nem te liga lá. Começar a financiar isso aqui, como é que eu vou financiar em 1 ano, 2 anos? É o mandato. Então, ó, é isso mesmo, esse Cicobi da F1000, entendeu? Vamos lá, que é o programa do povo, meu irmão. Gostaram, né? Todo mundo tá caladinho agora, né? Que bom. Né? Vamos lá, então. Próxima pergunta do dia é do Roberto. E essa é do Diógenes. Ele fala o seguinte: o tema é tubulação externa no corredor. Aí fala: pode ser instalado tubulação eletroduto externo no corredor para a passagem de fiação elétrica, meu amigo Diógenes. Não fique em cima do muro. Olha só, pode. Você Mas faz é o projeto externa. da obra, é externa. É de quê? Da área comum? Ele não falou. É interesse do condomínio? Nós tivemos que passar a tubulação em diversos corredores para fazer individuação de hidrômetro. Aí o morador vai falar, não, mas não fiquei bonitinho. Cara, faz Aprovação, um shaft com gesso. tem aprovação? Está aprovado, tem previsão no projeto, qual a finalidade disso, passou pela Assembleia, tem deliberação. Você tem fundo de obra para fazer projeto? A ausência de outras possibilidades É, que ou viabilizam você, ou oneram excessivamente. ou você é o síndico pronto-socorro, só faz obra na emergência, só faz terminação na Gostei, emergência. síndico pronto-socorro. É o síndico Eu pronto-socorro. gostei. Toda hora ele tá ligando pro 93, né, pedindo ajuda, porque não trabalhou, porque não aprendeu, porque não estudou. Meu amigo, deixa eu te contar um negócio aqui, porque tá gratuito até o dia 28 desse mês. No nosso YouTube, para você fazer um curso de fiscalização de obra gratuito, inteligência emocional, comunicação cultural no seu condomínio. É você que gera a comunicação ali, meu amigo. Você está passando por muito problema, pode ter certeza, você não está comunicando direito. Ou você está deixando para a última hora. Aquela frase que a gente ensina na aula. A antecipação é uma força, o Johnny sabe disso, e a procrastinação é uma fraqueza. A sua fraqueza vai corromper a sua sindicatura. Então você tem que estar preparado, tá? Entra lá, @condominial engenharia no Instagram e faz a tua inscrição. O curso é gratuito para você até o dia 28. Depois disso vai ter que pagar, porque eu também preciso ganhar um. Vamos lá então, Tá de próxima graça a última não, tá pergunta bom? do dia, que essa que é boa, da Juliana. E ela fala assim: o título é, doutora, vamos lá pra doutora, ela tá elegante hoje. Só gente elegante aqui hoje, né? gente elegante. John, Eu vim no doutora estilo aí, tá. Vamos lá. Ó. sutil. A Juliana fala o seguinte: ó, o tema é câmeras no hall aprovadas na GE precisa de placas. Olá a todos. Na realidade... Calma, né? Calma, respira, tá. doutora. Calma aí. Aqui é vai. Ó, a Juliana. Igual ping-pong, amigo. Pá, não pensa não. Respira, vamos lá, ó. A Juliana, ela ainda começa super educada, igual a gente educada. Olá a todos. Olá, Juliana, muito obrigado Olá, por mandar essa pergunta. Ó, consegui, ela fala, consegui em assembleia autorização para a colocação de câmeras no meu hall. Tenho um vizinho de porta. Como minha porta tem aparecido marcas e com manchas, queria colocar a câmera sem avisar, uma vez que já tem autorização. Tenho esse direito, doutora? Na realidade... É Juliana? Juliana. Boa tarde, Juliana. Olha aí. Agora Boa tarde, sim. Juliana. É porque assim, Juliana, você falou que você conseguiu uma aprovação assemblear para você instalar sua câmera. Mas essa aprovação assemblear, ela pode ser anulada juridicamente. Por quê? Porque o direito individual, ele não se prepondera sobre o direito coletivo, que é o direito de imagem dos demais condôminos. Então, assim, é uma questão temerária. Qualquer condômino lá pode anular essa deliberação assemblear. Eu indicaria a ela nem instalar essa câmera, porque ela pode responder por causa do direito de imagem. Tem um problema aí, não só do direito de imagem, mas da invasão
de privacidade do porque terceiro. Dependendo do ângulo da câmera, vai pegar dentro do apartamento, quando na área, a porta. O pessoal não sabe muitas vezes que a área de corredor do seu elevador, aquilo ali é fachada também, tá? A área comum é protegida, você não pode nem mudar a cor da porta. Você que troca a soleirazinha da porta, você tá errado. Tá. Você que bota aquele aparato, uma planta, um monte de sapato na porta, você tá errado. Ali é uma área que foi mapeada, eu já expliquei aqui no programa. É segurança também, mapa de né? fuga. Se um idoso tropeçar naquele sapato, naquela planta que você tá lá e quebrar um osso da bacia, você vai indenizar ele pelo menos 5 anos, porque o osso de idoso não cola e é uma das fraturas que mais acontece, que mais coloca a pessoa na cadeira de roda. É seríssimo. Corredor de circulação é mapa de fuga, é protegido por lei, está dentro do projeto. Não se aprova o projeto da obra sem ter aquela área de proteção ali. As sinalizações têm que estar evidentes, mas não pode ter nenhum tipo de obstrução. A segunda questão é que a câmera, que na verdade é a primeira questão, né? A câmera, dependendo do ângulo, ela vai dentro da sala do apartamento. O cara pode abrir, né? Entendeu? Ela vai pegar um caso conjugal, do vizinho com outro, um pererei para lá, e não é, o síndico nem pode abrir para todo mundo, né? Não. Tem várias proteções, etc. Então, muito cuidado com isso aí. Que instalava um sistema de circuito e TV, aí vinha para a Assembleia e deliberava, achava o máximo. Ah, porque nosso condomínio libera a imagem para todos os moradores terem acesso no seu celular. É para segurança, amigo, não é para qualquer coisa não. Aí agora vamos nessa situação aí, né, que você está falando. Tem que ter, lembrando, tem que ter a comunicação visual falando que tem a câmera ali, né? Tem que informar também, se pega áudio também, né? Sim, se pega áudio, sim. Principalmente, né? Principalmente, mas aí é a câmera do condomínio e não é a câmera do condômino. Ela está falando que a câmera é dela. Sim. Então, assim, se eu fosse ela, eu nem instalaria essa câmera. câmera. Até para você colocar uma câmera que pegue áudio na sua portaria, você necessita da autorização prévia dos seus colaboradores. Exatamente. Para não responder por isso. O funcionário. próprio funcionário ele tem que estar ciente. Existe uma lei que precisa de uma placa que seja visível para ele entender que ele está sendo filmado e gravado o áudio. Exatamente. Né? A gente já teve colaboradores, mesmo com a placa, ele fala mal do fulano que o terceiro escuta, ou que ele fala mal do síndico e acaba sendo demitido. Né? E aí o síndico já erra. E aí ele fala bem assim: eu não assinei o termo que estava sendo gravado. Pronto. Tá às vezes tem você, que nem amigo. sabia que estava sendo gravado. Não sabia disso. Então é o seguinte, você teve a aprovação na Assembleia, faça orçamento, converse com o síndico para colocar coletivo. Se colocar individual, você vai sair caro para você. Não aconselho nunca fazer isso. Aproveitando que você falou de falar mal aí, eu queria dizer para a galera sobre aquele aspecto que o Thiago sempre fala aqui de inteligência emocional e que a gente teve outras oportunidades e não falou. Presta atenção numa coisa que você vai entender. Quando você fala mal dos outros para alguém, quem está te ouvindo entende mais sobre você do que do outro. Você entendeu? A gente abriu o programa falando que quem não conhece os dois lados da história está sempre errado. É mais ou menos por aí. Então para de falar mal. Você tem uma rusga com a pessoa, senta lá e fala: olha, fulano, Johnny, vamos ter aquela conversa difícil que a gente não Bora teve? resolver, né? Parte para resolver, meu amigo. Que aquilo que se acumula fica dentro de você. Você vai externar isso para algum lugar e vai perder várias oportunidades. Agora a dica final, pessoal, que é importante sobre câmera, eu sempre recomendo, principalmente portaria e administração, ter câmera que filme e grava. Porque é uma forma de inibir quem é mais violento. É uma defesa até para o próprio porteiro, porque fala assim: o porteiro falou tal coisa, o fulano falou tal coisa. Então, assim, a gente está falando de processo aqui durante o programa. É uma coisa que a gente tem que guardar, por quê? É uma prova futura. Então, assim, é bom a gente ter, é lógico, fazer da forma correta, igual o John falou, no caso da portaria, pedir autorização. E outra coisa, não vai na conversa que a gente boa, não. Escreve, guarda, né? Botar a plaquinha para os moradores saber também, que é uma forma de inibir essa questão, tá? Acho que é muito importante. Ajuda bastante o síndico nessas questões jurídicas de provar alguma coisa. E quem é o cara já quer com má fé, já o cara fica preocupado em fazer alguma coisa. Então é uma forma até de segurança também, tá? Vamos lá. Quer falar uma coisa? A doutora falou bem no começo. Tem morador que acha e querem humilhar os colaboradores. Isso acontece muito. Ixi. Quando você tem uma câmera ali e está ciente, o morador vai pegar a correspondência e xinga os nossos porteiros, os nossos zeladores. O zelador gosta do síndico, gosta do condomínio, mas ele se sentiu humilhado, porque é um ser humano. Ameaçado, às vezes o cara ameaça mesmo. Ele vai pedir conta. Desculpa, eu não quero prejudicar o condomínio. O condomínio perde um bom funcionário. E esse bom funcionário precisa de um tratamento psicológico por ter sido humilhado. Olha aí. E ele entra contra o morador. E quem responde passivamente, doutora? O síndico. O síndico.
O síndico e o condomínio. Tá vendo? O condomínio vai gerar uma taxa extra pra todo mundo. Pra pagar e o síndico tudo. tem que agir, amigo. E não dá pra fugir, não. A justiça trabalhista, ela já entra assim, ó, 90% do proletariado. É isso mesmo, é desse jeito. Você tem que provar pra reduzir o custo, mas o custo já tá lá. O que o cara ganha. Começar. O que o cara ganha. Gente, tá na reta do programa, um programa maravilhoso hoje. E é isso aí, a gente tem que se aproveitar. Tô aqui com o John, um cara muito bacana. Você conheceu quando tinha 8, eu conheci quando só tinha 2. Né? Então, assim, Vê... Conheci o Johnny, dois condomínios. Depois o Johnny tem que falar um pouco da JVC, né? Depois a gente vai fazer um momento aqui agora. E é o bacana, assim, que teve um condomínio que eu fui com ele, que o pessoal falando do processo, você lembra? Do processo, eu falei assim, aí eu ficava assim, querendo queimar ele, né? O que você acha? Eu falei, não, tá certo. Você tá certinho o procedimento dele. Sim. Independente de estar concorrendo ou não, porque eu acho que, eu falo, gente, tem condomínio pra todo mundo, a gente tem que aprender um com os outros. Às vezes você está falando muitos cases aqui que você pode usar no seu dia a dia. Sim. Por isso que eu falo, vamos nos unir mais, tem que se unir mais. Até para a gente fortalecer esse mercado. Você vê, eu falo para vocês aqui, a gente tem aqui, hoje eu fiz essa análise, tá? Não sei por que veio esse insight. Deu, cara, mais ou menos 260 programas. Mais ou menos de 1 hora. Quanto conteúdo tem de vários modos de pensar? Não, é fantástico, então, assim, a ideia é a gente levar esse conhecimento para você. Não existe mais nem menos. Existe o conhecimento que a gente pode aprender um com o outro. Tá? E não vamos olhar como rival. Porque tem muita gente que está falando o seguinte no mercado, está queimando o fulano de tal. Nesses dias estava no local que a pessoa queimou, a pessoa falou assim, cuidado, hein? Você é advogado, assim, ó, você é advogado e você é síndica, o mundo dá voltas. Então, né, eu falei assim, ó, o certo é que eu penso. Você tá vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, como profissional, conversa com ela. Porque é igual eu falo, a gente não faz de má fé. 90% das coisas que eu vejo, eu converso, não é má fé. Uma hora eu chego a procurar, por exemplo, falando de imposto, né? O cara chegou a me procurar, o síndico tá roubando. Eu falei, não, uma coisa é você não pagar a conta, outra coisa é você roubar. Porque às vezes não teve insuficiência financeira para você pagar onde ele errou e não comunicar. É diferente. Sim, é diferente. Então vamos ter cuidado nisso. Às vezes eu tô apontando o dedo que eu poderia estar ajudando aquela situação. E outra coisa, gente, quando dá errado, todo mundo paga o pato. Ninguém ia falar quem foi o John, que foi o Thiago, não. Falar que o síndico não presta, não sei o quê, começa desse jeito. Então a gente tem que levantar a bola, nos unir e nos aproximar. Tem muito canal, tem muito conteúdo aí. O George fala de direito, o John que tem muita experiência, a gente tem esse condominial, papo condominial. Cara, TV Conde, tanto conteúdo, cara, você só não cresce porque você não quer. Não é basta você querer. E lembre-se, são responsabilidades. Sobre habilidade. A habilidade a gente aprende. A gente aprende, vou repetir, a habilidade a gente aprende. O sucesso é treinável, né? Exatamente, né? É treinável, meu amigo. E eu, tá acabando, eu vou dar Já vende seu peixe também logo. Não, vou dar um depoimento simples e fácil. Às vezes você queima o outro profissional sem saber a realidade. É verdade. Eu fiz 40 multas por um churrasco que teve, em área comum, e aí tava no mês da Assembleia. Aqueles moradores pagou as multas, e aí eu perdi a eleição. O síndico que entrou fez a campanha me defamando. Em cima das multas. Baseado nisso. Me defamando. Ótimo. Vamos fazer uma taxa extra. Queremos uma auditoria. Fizeram uma taxa de X mil lá. Achou nada. Nada. Só que eu tinha errado. Como o Johnny encerrou? Eficiência financeira. Ou eu pagava luz e água e os salários funcionários, ou eu pagava o FGTS. Eu decidi pagar o principal. FGTS? Não, pagar os funcionários. Vale a mas essa ideia que eu quis dizer foi isso aí. Não, mas é o que não o pensamento é importante. O imposto é alto. O imposto é alto. Não, e se você não pagar, o funcionário judicializa e ele é indenizado, deixei o imposto sem pagar. É isso. O que aconteceu? O Johnny deixou 6 mil sem pagar. Chega no juiz, o que o juiz fala? Extrato bancário. Tá Faz aí. a comprovação que naquele comprovação dia... que não tinha dinheiro. Nesse determinado dia, não tinha dinheiro e ele não recebeu pela hora agora, ele foi receber depois. Olha aí. Então você já tem a bem-fé. Então antes de você ir para uma assembleia e denegrir a imagem do outro, mostre a sua qualidade. Mostre seu caráter. Mostre o seu caráter. Porque no momento que você entra na assembleia para falar mal do próximo, você está acabando com o seu próprio caráter. Exatamente. Quem faz um serviço de qualidade não precisa falar mal do outro. Fala de si mesmo e suas ações. E o trabalho fala por si só, né? Não, exato, a transformação, né, cara? E isso se aplica a todos, sejam síndicos, prestadores de serviço. Todo mundo, pô. Eu acho que ninguém ganha o contrato porque difama o outro, ou porque aponta as falhas do outro. Porque ninguém é perfeito. Começa-se daí. E depois você tem a questão de que cada um tem uma forma de trabalho. Sim. Hoje, o meu serviço é mais interessante para o seu empreendimento. Amanhã pode ser que seja outro profissional. Outra e isso não quer dizer isso é normal, né? que um seja melhor que o Sabe outro. O que acontece? É questão de adequação. Na engenharia, muitas vezes você pega um profissional falando do outro profissional.
Só que nós da engenharia somos cientistas, como são cientistas do direito. E vocês da gestão social. É como eu falei, os condomínios são a parte que faz a cidade mudar a infraestrutura. Você entendeu esse negócio? Aí eu peguei uma coisa boa. De pessoas. Eu cheguei outro engenheiro, Diógenes, e ele veio falar mal do serviço do meu engenheiro. Por acaso, meu engenheiro era quem? Você. Olha aí. Aí eu falei, opa, então, acho que eu não vou te contratar. Ele, como assim? Tá vendo esse livro aqui? Encadernado. Toda a fiscalização do meu engenheiro é fotografada e laudada. Não importa se foi em 2018. Eu tenho ela até hoje, porque eu preciso de um histórico. Memória viva, senhores. Então, o que acontece? No momento em que você tem um histórico do que o serviço faz, por si só, é igual você falou no começo. O juiz vai determinar quem está certo e quem está errado. Exatamente. Mas se você tem documentado, se morre o assunto de quem fala mal e quem prevalece é o bom trabalho. É o que eu falo pro cara. Os caras falaram mal de um trabalho, os caras fizeram um teste bate-fofo e o cara tava ali, aquele teste de percussão da fachada. Sim. E qual o maior erro que acontece com o síndico? Olha só, você que é síndico, pega essa que é gratuita, tá? Fica aqui que você vai entender. Presta atenção, você faz o teste da fachada, o bate-fofo, o famoso martelinho conhecido como teste de percussão, para ver o estado atual da fachada. Se você pegar aquele laudo com aquele quantitativo de cerâmica, ou de trinco, ou de fissura, de tratamento, vedação de janela, que está falando tantos mil metros quadrados para isso, e o orçamento custa 1 milhão, e você botar ele na gaveta, meu amigo, guardar 6 meses, você invalidou o documento. Você sabe por quê? Porque as patologias são dinâmicas. As fachadas são sistema de vedação, são para proteger contra vento, chuva, sol. Aí o que acontece? Dilatação térmica, ressecamento, encharcamento, dilatação térmica de novo, ressecamento, encharcamento. 6 meses trabalhando, filhão, você acha que não mudou nada? Aí você vai lá e contrata uma obra para mim e passa a faca e o queijo para a empresa que foi contratada para trabalhar por metro quadrado. Não dá para você fazer, você tem que fazer empreitada global, onde a empresa interpretou o laudo, ela viu a data e quando ela te ofereceu o preço, vai ter uma margem de erro sim, porque todo cálculo de orçamento na engenharia tem uma margem de erro de pelo menos 5% a 10% e está previsto. Porque nós somos cientistas, não somos mágicos. Trabalha com a resistência dos materiais, é uma matéria de 80 horas na faculdade. Modifica. Polímero, cimentício, não cimentício. Então, se você pegar um teste bate-fofo, que é um raio-x da sua fachada, no momento que está ali, é aquilo lá. Até 30, 60 dias. Não tem uma norma que fala que é 90. Isso é uma variação estimada. E depende também do tempo que você faz. Você faz em janeiro, é época de seca ou de chuva, ou de frio. Qual que é a variação que está esperada? Então você não tem como contestar isso. E um condomínio fez um laudo desse, deixou 1 ano e 3 meses na gaveta e contratou uma fachada que é um dos piores investimentos, toda de pastilha. E aí os caras pediram para eu dar opinião sobre aquilo ali. Eu falei exatamente isso daqui. Aí teve alguns comentários, burburinho, que não estava legal. Burburinho, a gente nem pode considerar comentário e também tem a maturidade das pessoas, né? O cara mais novo, ainda não está preparado emocionalmente para entender isso. Mas se houvesse alguma razão, o condomínio não poderia judicializar contra a empresa? Deveria, né? Por que não fez, Johnny? Porque não tem fundamentação teórica para isso. Então você tem que botar o rabo entre as peças, meu amigo. Acabou o recurso técnico, resolveu o seu problema e entender que engenharia é ciência. Não está nem aí para o seu sentimento. Opiniões diferentes você pode ouvir, mas modificar a carta de trabalho não faz parte do métier. E aí você abre a boca para falar né? isso para alguém, porque o cara está do lado, esse engenheiro aqui é bom. É bom de quê? Não, e outra coisa, tem que ser um laudo que se sustente. Não entendo isso. Porque é o que eu falo, todo empreendimento que eu entro, que tem engenheiro, primeira coisa que eu falo e rezo a cartilha para ele é o seguinte: fale o que se sustenta. Sim, fale o que é comprove, certo. meu amigo. Porque se eu for para juiz e o juiz determinar uma perícia e você fazer um laudo eivado de vício, ele vai cair. E o condomínio te vai pega depois e te diminuir processa. as chances do meu cliente. Sim. Então eu preciso que seja feito o certo. E outra coisa, você vende pro condomínio assim, o orçamento vai dar 3 milhões. Aí chega um cara especialista, faz o orçamento, dá 1 milhão. O que você vai fazer com esses 2 milhões de mais dinheiro? Corta pro Thiago, corta pro Thiago. O que é isso? Gente, tá na reta final, a Mari já tá agoniada ali, já vai Ô, Mari, cortar minha cabeça aqui. Bom, fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Ó, gratidão pelo conhecimento aí, pela exposição, pela experiência. E fica à vontade, suas considerações finais aí. Pessoal, primeiramente, obrigado por participar de uma roda com tantos profissionais qualificados, que é o que hoje a população condominial precisa, porque a gente era para fazer 1 hora, a gente faz 24 horas sem parar e com gosto e com sorriso de live. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da JVC, síndico Johnny Vitor,
Pode chamar lá no Instagram lá. É o Instagram, @síndico @síndico Johnny Vitor. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho. Fica à vontade, suas questões finais, meu jovem. Pessoal, só tenho a agradecer, de verdade, verdade. Eu tava aprendendo sobre oração e gratidão, essa coisa toda, e às vezes a gente ora e pede. É o contrário, eu aprendi isso. Pedir é carência. Você agradece e se dispõe, amigo. Você agradece e se dispõe. Não deu certo, se dispõe mais. Busca outro jeito. Sabe, misto, tá ligado? Agradece e vai no teu alvo. Esquece a vida dos outros. Se você puder compartilhar coisas boas, compartilha. Se tiver coisas ruins, chama no privado e fala, meu amigo, eu acho. Olha a simplicidade. Eu acho que não tá bom assim. Você já pensou? Mas dá uma sugestão, caramba. E fazer diferente. Você vai ajudar muito isso daí. Só tenho a agradecer. E para você que quer mais dicas de engenharia condominial, @condominialengenharia. Segue lá e tá tudo certo. Bola. Doutora, fica à vontade, suas contas finais. Tiago, obrigada aí pelo convite, o carinho, o prazer conhecer o Johnny, né, Diógenes? A gente está sempre aí conversando, trocando uma ideia. E é isso, é difundir o conhecimento, é levar o nível, é chamar aqueles que estão mais lá embaixo, vem para cá, vem todo mundo pro mesmo nível, vamos trabalhar todo mundo com ética, que todo mundo ganha no final. Espaço. Empreendimentos mal administrados, eles são desvalorizados. Verdade. Então vamos prezar pelo patrimônio coletivo e a gente está aí para isso. Obrigada. E aí, amigo síndico, amiga síndica, energias positivas, até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!